Nada do que eu falei. Eu falei no início da pandemia que nós devíamos cuidar, tratar dos idosos, pessoas com comorbidade, e o resto da população trabalhar. Isso eu falei e não errei. Hoje, muitos países já falam que o lockdown foi um erro, que as pessoas se contaminavam muito mais em casa do que nas ruas. E outra coisa, se falava em fazer o que o lockdown? Lockdown 1 mês, 2 meses no máximo para achatar a curva. Durou mais de um ano o lockdown. E até hoje continua gente falecendo por Covid. Ou seja, o lockdown serviu sim para atrapalhar a nossa economia e contaminar mais pessoas ainda em casa. Candidato, mas as medidas socioeconômicas importantíssimas, elas foram adotadas por governos no mundo inteiro justamente para sustentar o fique em casa no pico da pandemia, fique em casa se puder. Para que as pessoas pudessem proteger a própria vida e, ao mesmo tempo, receber um amparo econômico. Para evitar o colapso dos hospitais, aliás, como nós vimos em Manaus. Pessoas morrendo com falta de oxigênio por um erro de logística e gestão do seu ministro da Saúde. Negativo. Menos de 48 horas estavam chegando já cilindros lá em Manaus. Lá foi uma coisa atípica, anormal, que aconteceu de uma hora para outra. Menos de 48 horas, cilindros começaram a chegar em Manaus de alguns pontos do Brasil. Fizemos a nossa parte em Manaus. Não faltou da nossa parte recursos bilionários para governadores e prefeitos enfrentarem a Covid, construírem hospitais de campanha. Então, fizemos a nossa parte. Raros países do mundo que fez algo melhor do que nós fizemos. E o resultado, até o OMS reconhece isso daí. Fizemos a nossa parte. O senhor mencionou 48 horas, o fato é que Manaus ficou uma semana, mais de uma semana, 9 dias, sem receber o apoio das pessoas com falta de oxigênio nos hospitais. Não é verdade isso. Agora, não é verdade. Candidato, sobre o seu comportamento, com as frases que eu mencionei, imitando pacientes com falta de ar, muitos viram isso como um sinal de falta de compaixão. Eu queria que você botasse no ar eu imitando falta de ar. Realmente... Mas falta de compaixão... Bom, então você começou a mudar. Desculpe, você começou a mudar, tudo bem. Eu completar a minha frase. Muitos viram isso como uma falta de compaixão, de solidariedade com os doentes, com as vítimas, com os parentes das vítimas. O senhor se arrepende? A solidariedade, eu me manifestei conversando com o povo nas ruas, visitando a periferia de Brasília, vendo pessoas humildes que foram obrigadas a ficar em casa sem ter um só apoio do governador ou prefeito. Isso que aconteceu. E nós fizemos exatamente o quê? Demos o auxílio emergencial imediatamente. 68 milhões de pessoas humildes começaram a receber o auxílio emergencial. Eles estavam condenados a morrer de fome dentro de casa. O senhor não se arrepende das declarações? Ou ir para as ruas, fazer o que não queriam. Poderiam ter o caos na rua, caos porque pessoas com fome iam para a rua. Criamos imediatamente o auxílio emergencial. Fizemos a nossa parte. Demos tanto dinheiro para governadores e prefeitos que a gente não tem notícia de eles terem atrasado folha de pagamento ou até mesmo 13º. E quando tivemos a oportunidade de investigar fraudes, aquela CPI do circo feita por Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolfo Rodrigues, não quiseram investigar os desvios de recursos enviados para 9 governadores do Nordeste. Fizemos a nossa parte e tratei com muita seriedade essa questão. Agora, não adotei o politicamente correto, não estimulei. Inclusive, o que eu falei é que quando foi decidido o que era essencial, o trabalho essencial, eu falei, deve ser todo aquele necessário para o homem ou a mulher levar o pão para dentro de casa. A própria MS concordou comigo nessa questão. Então o senhor chama isso de politicamente incorreto? O senhor não se arrepende do seu comportamento, das frases que fez, imitando pessoas com falta de ar, como solidariedade com as famílias que sofreram? Você acabou de falar que eu não imitei falta de ar e voltou a falar em falta de ar novamente. Você voltou a falar em falta de ar novamente. 700 mil mortos. A minha pergunta é muito específica. O senhor se arrepende Lamento as mortes. Não tem que não perder um parente, um amigo. Lamento as mortes. Agora, não poderia ser tratada a Covid da forma como começou a ser tratada. E quando você fala em tratamento precoce, lembre-se que no protocolo do Mandetta tinha o tratamento precoce lá, mas só em casos graves, onde eu não concordei com ele. No início, o protocolo do Mandetta era vá para casa, quando sentir falta de ar, procura um hospital. Eu falei, procurar para quê se não tem remédio? E não tinha vacina também naquele momento.